Oi, Thiago, boa tarde. Aqui Fred Júnior, repórter da equipe Show de Bola Mundial FM. Thiago, é óbvio que a sua preocupação é muito em ver o desempenho da equipe e o crescimento do Corinthians dentro de campo. Mas começa a preocupar esse distanciamento de pontos em relação à parte de cima da tabela? Te preocupa quanto a isso, pensando em classificação e desempenho no campeonato, Thiago? Boa tarde. Sim, preocupa, né? Porque a gente sabe da responsabilidade que é dirigir o Corinthians, atuar pelo Corinthians. Temos que buscar sempre pontuar a parte de cima da tabela. É um campeonato de muito perde e ganha, um campeonato longo, difícil. E quanto antes a gente conseguir, né, consolidar uma sequência boa de vitórias, mais próximo a gente se firma aí na parte de cima da competição. Ainda temos um jogo a menos que a grande maioria das equipes, talvez até dois, que algumas, mas temos que crescer aí em termos de pontuação também para poder melhorar. Oi, Thiago, boa tarde. Bruno Cassucci, do GE. Nos últimos 3 jogos, o Corinthians, em diferentes circunstâncias, em diferentes jogadas, tomou gols em que o time adversário construiu pelo lado direito da defesa, ali no setor do Fagner, e finalizou nas costas do Sid Clay. Esse é um problema tático que você precisa resolver ou é uma questão pontual, foi uma coincidência isso? Isso permite mais uma, o Cantillo, ele sentiu, teve alguma questão física ou a substituição foi por opção técnica e tática sua? Obrigado. As circunstâncias dos gols foram diferentes, né? Mesmo que a parte final tenha terminado vindo do lado direito da nossa defesa para o lado esquerdo, as circunstâncias foram diferentes. Contra o Fortaleza, né, foi um gol de um tiro de meta que a gente demorou a recompor, perdeu a primeira, perdeu a segunda bola, depois eles infiltraram e conseguiram o cruzamento e demoramos na cobertura. O gol contra o Curitiba foi um contra-ataque também, que a gente poderia ter tido uma atuação melhor na recomposição também. E hoje, né, teve um erro coletivo da defesa, porque a jogada inicia pelo lado esquerdo da nossa defesa, depois roda para o lado direito e ela retorna para a área onde nós estávamos 3-3. E aí tivemos uma dificuldade do encaixe de marcação, né? Um efeito cascata, onde um jogador não pega um cara solto na área do São Paulo, acaba desdobrando todo o resto. Lógico que a gente tem as preocupações, né, de sempre estar corrigindo jogo a jogo. Não penso que seja um padrão, penso que foram circunstâncias que aconteceram e que a gente tem que pensar em corrigir para o próximo jogo de maneira imediata. Sobre o Cantillo, ele fez um primeiro tempo e enquanto estava no campo estava muito bem tecnicamente, mas defensivamente a gente começou a cansar, né? Ele é um jogador que ainda não está na sua condição física ideal, precisa melhorar ainda alguns aspectos e com o calor que estava fazendo hoje também a gente começou a perder muita pressão na bola. E eu desloquei o Ramiro para ali para a gente pudesse, além de melhorar essa pressão na bola, ganhar um pouquinho mais de vitalidade, ter um jogador também de velocidade no flanco para ter uma oportunidade mais clara de uma transição. Olá, Thiago Nunes, Marcelo Rosenberg da TV Bandeirantes, uma boa tarde. Eu queria saber do senhor qual é o impacto psicológico que uma derrota como essa pode trazer. O Corinthians teve boas oportunidades para ganhar o jogo, né? Criou bastante e acabou realmente tomando um gol no final. O São Paulo também criou bastante. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso, psicologicamente, de que maneira que uma derrota como essa pode abalar a equipe do Corinthians. Uma boa tarde. Olha, perder sempre é ruim em qualquer cenário. Perder um clássico ainda mais, porque tem um agravante da tradição, né, da competição entre as torcidas. A gente sabe da rivalidade que existe, então a gente também fica mais chateado por isso. Foi o primeiro clássico que saímos derrotados nessa temporada, mas se tratando de jogadores do mais alto nível, como é o Corinthians, a gente tem que estar já pensando no próximo desafio, levantar a cabeça, dar uma resposta, né, para o nosso torcedor, uma resposta para a gente mesmo, que a gente tem condições de evoluir. Foi um jogo muito equilibrado, né, eu discordo um pouquinho quando você fala com muitas chances, achei que um jogo com poucas chances de gol, tanto da parte de São Paulo como da nossa. Acho que na nossa contabilidade tivemos 3 chances, o São Paulo 3 também, né, um número de chutes de finalizações parecido, um pouquinho mais de posse de bola para o São Paulo, como é corriqueiro, mas a gente jogou um jogo de igual para igual e aí o detalhe, né, o detalhezinho faz a diferença do aproveitamento. Boa tarde, Osmar Garrafa, da TV Gazeta. Thiago, o que falta, no seu entendimento, para o Corinthians jogar um bom futebol e manter uma regularidade nas vitórias? Olha, no meu ponto de vista, a gente jogou um bom futebol hoje, se tratando de um clássico, um jogo difícil, um jogo emocionalmente também duro,
A gente conseguiu fazer uma boa atuação equilibrada, a equipe de São Paulo, como não poderia ser diferente. O São Paulo, normalmente aqui dentro, tem predominado, conseguindo fazer, né, um bom volume de jogo em cima dos adversários. A gente equilibrou esse volume a maior parte do tempo. O que faltou realmente foi o resultado, né? E em outros momentos a gente teve o resultado, mas a atuação talvez não tenha sido a melhor. Hoje a gente teve uma atuação consistente, se tratando de um clássico. Faltou um pouquinho mais de atenção nos últimos detalhes para não sofrer os gols. Oi, Thiago, aqui é o Alessandro Jordano, da Globo. Gostaria de saber se um gol como esse no finalzinho, se ele é mais um deslize, se você enxerga como um acidente, ou ele revela problemas que você precisa corrigir, que não são só assim de um lapso. Tomar um gol no final de jogo é sempre um momento difícil, né? Porque o jogo estava se encaminhando para o empate, as duas equipes, mesmo tentando jogar, estavam, né, com mais dificuldade de propor ações ofensivas, até pelo calor. A gente até chegou no segundo tempo com mais condições claras assim de finalizar que o próprio São Paulo. Mas aí é a questão da atenção, a questão emocional de você conseguir manter um nível de concentração. E aí, trazendo um pouco da experiência do campo e do vestiário, é um desgaste físico que você tem que estar, né, que te leva muitas vezes a essas desatenções, esses pequenos detalhes. E a gente sabe que uma equipe como o Corinthians, quando você tem esse tipo de desatenção, acaba tendo uma proporção muito maior do que a normalidade. E nós temos que rapidamente já sanar isso, mas também sem criar um fantasma, sem criar algo gigantesco, porque sabemos que a gente teve coisas boas no jogo hoje também. Obrigado, Thiago.